Boa noite, 25 de março de 2020. Quero trazer aqui uma reflexão nesta noite de quarta-feira. Estamos num momento de calamidade pública, num momento de muita preocupação, de medo, muitas sensações, muitas emoções, e é o momento de nos unirmos, é o momento de entendermos que nem todos têm o dom da palavra, da comunicação. Nós escolhemos o nosso presidente não pelo dom da sua palavra e da sua comunicação, mas sim pela sua transparência, pela sua impulsividade demonstrando verdade. Então, eu venho trazer uma reflexão hoje para todos que me acompanham, para as pessoas que vão daqui para frente me acompanhar, que nós precisamos sim de pessoas com equilíbrio, que o nosso presidente hoje à tarde, após fazer um novo pronunciamento para a imprensa, conseguiu se expressar com uma maneira um pouco mais clara, trazendo, sim, uma manifestação que ele realmente não é o pai de todos. Ele é o nosso representante para administrar o nosso país. Então, ele não está lá para passar a mão nas nossas cabeças e nem apaziguar. Ele não está lá para amenizar as situações. Ele está para controlar as situações da melhor maneira possível. Ele não está lá porque nós escolhemos ele para nos esconder das situações graves que a gente vem a ter que enfrentar. O nosso presidente, por mais impulsividade que ele tenha tido na noite de ontem, ao qual eu também fiquei surpreendida com suas palavras, hoje, como eu já tinha falado, eu vou analisar para colocar a minha opinião, para poder entender o porquê da sua manifestação e de como ele se manifestou. As pessoas, elas entendem sem escutar completamente o próprio discurso. As pessoas, elas analisam palavras curtas, elas não entendem o contexto de tudo que está sendo trabalhado. Hoje eu vejo na mídia, após também assistir o discurso do nosso ministro da Saúde, o Mandetta, que fiquei admirada com o seu equilíbrio, com as informações precisas e trazendo a tranquilidade de que nós temos sim uma administração, uma governança equilibrada de toda a estrutura ao qual o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro delegou. Então, nosso ministro, em concordância com todas as ações, ele demonstrou que existe sim a comunicação com o presidente e com os seus ministros, que não está sendo ofendido, nem agredido, nem passado por cima de ninguém, que são situações que estão sendo discutidas e colocadas em questão, que não existe nem o certo nem errado, existem testes para uma situação que ninguém esperava, não existia um plano, não existia uma programação, não é uma doença que chega com um planejamento pronto, é uma doença que se estuda a cada dia como se deve agir para melhor contê-la. Então, nós estamos, sim, no momento que nós precisamos de pessoas equilibradas, de pessoas entendendo que não é finito, vamos fechar tudo para tudo, ou vamos abrir tudo e fique tudo aberto. Nós precisamos entender que o presidente, ele precisa, sim, tomar decisões pensando num conjunto, não apenas num momento, numa situação, e não somente em uma classe. Ele está governando para um povo inteiro, para uma nação. Então, eu quero parabenizar o meu presidente por mais que a sua fala ontem
não tenha sido a que melhor nós interpretamos. Parabenizar que ele hoje se manifestou com uma fala muito mais clara, muito mais limpa, que ele não está aqui para agradar, que ele não está aqui para passar a mão na cabeça, ele está aqui para proteger uma nação. Muito satisfeita com a comunicação do nosso ministro Mandetta, que também nos deixou muito claro quanto à questão de estados. O nosso Brasil, ele possui territórios, né, estados com temperaturas diferentes, climas diferentes, com relevos geograficamente diferentes. E nós precisamos, através de onde coletar essas informações, como ele disse, preparar os governantes para estar coletando as informações e entender como se comporta em cada estado. O que se deve agir em cada estado. Cada estado vai ter a sua particularidade. Não é regra para todos os estados se um estado se comporta melhor quanto ao vírus do que o outro. Nós precisamos entender que estamos no maior momento de avaliação de que a epidemia demonstra que nós precisamos de união, de coerência, de equilíbrio, tanto emocional quanto mental. Aliás, tanto emocional quanto equilíbrio físico. Nós não podemos nos agredir, e a agressão ela parte tanto de um desequilíbrio, de uma agressividade verbal, quanto eu já vi pessoas se agredindo em supermercados por causa de produtos. Então, o que o nosso presidente, o que o nosso ministro, o que todas as pessoas preparadas dentro do governo estão se movimentando para que não chegue ao caos da agressividade, ao caos de não se atender outras doenças e somente o coronavírus. Não é só o coronavírus que atinge a nossa população e a nossa sociedade. Não é somente o coronavírus que causa desemprego e problemas sérios na estrutura econômica do nosso país. Nós já estamos vivendo, sim, um déficit violento cultural de uma economia dilacerada, de uma educação dilacerada. E o que o nosso presidente está com muitos esforços, aos pouquinhos, tentando reforçar para a gente poder retomar o equilíbrio. Então, nós precisamos sim de pessoas preparadas, lembrando que nós não podemos abandonar o nosso líder neste momento. Nós precisamos dar força. Nós precisamos mostrar que se em algum momento ele não se expressou com a fala que iria agradar cada vez mais, que naquele momento a gente não tome o impulso de virar as costas por um líder que está se colocando à prova para nos proteger e nos defender da melhor maneira possível. Se eu dei o meu voto para esse líder, eu estarei com ele até o final. Mesmo que ele não seja 100% o certo, que ele não seja sempre o mais inteligente e o mais perfeito, porque perfeição não existe, perfeição somente a Deus. Então, eu estou aqui manifestando o meu equilíbrio quanto uma profissional, atualmente da comunicação também, dentro das minhas redes, dentro do meu trabalho, respeitando a opinião de todas as outras pessoas e outros comunicadores, mas deixo aqui a minha opinião, a minha manifestação de que nós precisamos estar ao lado de quem está trabalhando por nós. Nós não podemos lutar contra aquele que está na luta para a superação dessa grandiosa epidemia. Bom, quero deixar também um momento de reflexão de que tudo vai voltar ao normal. Se o Bolsonaro, nosso presidente, ministro da Saúde,
Mandetta, se toda a sua equipe está começando a tomar medidas e se pronunciar com uma segurança e com uma clareza, é porque já existem estruturas prévias que estão logo para serem resolvidas, antídoto, testes, já existem estratégias para que a gente possa chegar num controle maior do que está acontecendo em outros países. Então, eu acredito sim que o Brasil, por mais problemas econômicos que tenha, é um país que tem estrutura, tem pessoas capacitadas e que nós vamos sim chegar à solução e à superação desta fase. Acredito que nós temos líderes capacitados para nos representar e nós precisamos, nesse momento, dar apoio. E no momento quando solicitam ficar em casa, que nós fiquemos em casa, que a gente acredite e também respeite. Que no momento que eles disserem retornemos ao trabalho, que nós retornemos ao trabalho, porque nós precisamos também da sobrevivência de toda uma estrutura e de toda uma cadeia. Nós não podemos pensar somente no nosso umbigo, nós precisamos pensar em toda a estrutura e tudo o que se acaba se gerando para essa cadeia. Então, eu quero também manifestar uma análise positiva ao qual eu venho acompanhando e analisando. Vamos tirar dessas situações de agressividade, de apontamento, de julgamento, um momento de uma reflexão positiva. Um momento de a gente pensar que foi nos dada a oportunidade de nós estarmos dentro da nossa casa, com nossos familiares, de a gente ter medo para dar mais valor ao nosso trabalho, dar mais valor às pessoas que estão à nossa volta. Quem sabe tudo isso que esteja acontecendo seja um momento de reflexão, de aproveitar e se dar conta o quanto a gente às vezes não valoriza o que nós temos. É um momento de uma reflexão muito madura e a gente se dá conta o quanto nós somos importantes dentro desse universo, o quanto as nossas ações e as nossas reações refletem com o outro. É momento de nós estarmos juntos, é momento de valorizarmos o que nós temos e parar de olhar o que o outro tem e achar que o que o outro tem é melhor. Essa doença, esse vírus, ele fez com que muitas pessoas se dessem conta o quanto é importante o carinho para o seu filho, o carinho para os seus pais, o carinho para seus parentes. O medo de perdê-los está fazendo muitas pessoas pararem e se darem conta de tudo que nós temos de valor dentro das nossas casas. Então, é momento de refletirmos e olharmos para todo esse contexto com um olhar positivo, com um olhar de vitória, com um olhar de que nós vamos retornar ao nosso trabalho com uma força muito superior ao que nós estávamos carregando, com uma força de querer se superar, de querer vencer, de mostrar que o nosso país e que a nossa estrutura é capaz e que nós vamos superar esse coronavírus com toda a força e com a luta da nossa raça, do nosso Brasil. Então, eu quero deixar aqui hoje, nessa noite de quarta-feira, a minha mensagem de força, de fé, de que nós estamos no caminho da superação dessa fase e que a nossa economia ela não vai cair, que ela vai se reerguer com a força de soldados, porque nós somos soldados lutando pelo nosso país. E nós não vamos nos entregar, porque nós somos mais fortes, como nosso presidente diz. Nós somos mais fortes do que o inimigo invisível que vem para nos invadir. Um grande beijo e logo mais estarei trazendo
mais reflexões, mais pensamentos, mais força para que todos nós superemos juntos. Beijo grande.